Bom, pessoal, então hoje a nossa aula é sobre citoplasma, dando continuidade ao conteúdo de citologia. Vamos lá. O que é o citoplasma? Citoplasma é o local da célula onde ocorre a maioria dos processos metabólicos. É o conteúdo da célula, certo? A membrana plasmática, ela envolve o que a gente chama de conteúdo celular, e esse conteúdo celular é dividido em citoplasma e núcleo. No núcleo, a gente vai encontrar o material genético enclausurado nessa parte da célula. E o citoplasma é o preenchimento intermediário dessa célula. Então, ele também é o local onde ocorre síntese de energia para a manutenção dos trabalhos celulares e de matéria-prima, tanto para a manutenção dos processos, das reações químicas celulares, quanto para exportação, ou seja, para outras células. No citoplasma, além de síntese de energia de matéria-prima, a gente também vai ter síntese de substâncias. Bom, a gente vai começar diferenciando o citoplasma de uma célula procarionte e de uma célula eucarionte. A gente já viu que a célula procarionte ela é um pouco mais simples do ponto de vista estrutural do que uma célula eucariótica. Então, numa célula procariótica, ou procarionte, ou procariota, que são representadas pelas bactérias e pelas arqueas, a gente vai ter um citoplasma, um conteúdo citoplasmático bastante simples. Aqui a gente tem uma bactéria e a gente observa o citoplasma dela, que seria essa área verde aqui. O que a gente tem? A gente tem o conteúdo citoplasmático, que tem uma composição amorfa, meio gelatinosa, certo? E a gente tem um material genético nadando, sobrenadante nesse conteúdo citoplasmático. Não existe um núcleo individualizado. E alguns ribossomos, que são organelas responsáveis por síntese de proteína, soltos, também dispersos nesse citoplasma. Então, quando a gente comparar com a célula eucariótica, a gente vai perceber o quão simples é estruturalmente uma célula procarionte em relação ao eucarionte. Então, o citoplasma da célula procarionte é bem simples. Quando a gente vai para uma célula eucarionte, aqui eu coloquei uma célula animal, mas poderia ser uma célula vegetal, a gente percebe uma maquinaria muito mais complexa. O citoplasma está aqui de rosinha bem claro, sendo caracterizado por esse rosinha bem claro. A gente tem um núcleo. Dentro desse núcleo, ou melhor, a gente tem uma carioteca, envolvendo esse núcleo. Ou seja, o núcleo está individualizado. E a gente tem uma diversidade de organelas muito maior. Só para vocês terem uma noção de escala, a gente pode comparar uma célula eucarionte como se fosse um melão e a célula procarionte como se fosse uma uva. Então, além de mais complexa, a célula eucarionte ela é maior. Portanto, necessita de uma maquinaria intracelular mais complexa para dar conta dos trabalhos
celulares que são executados no seu interior. Nessa aula, a gente vai estudar exatamente esse conteúdo citoplasmático, certo? Cada estrutura dessa, com sua função específica que compõe o citoplasma, nós chamamos de organela. A gente pode fazer até uma alusão ao nosso corpo e os nossos órgãos. Cada órgão desempenha uma função. Nós temos o pulmão, responsável pelo processo de respiração, o coração pelo bombeamento do sangue, o intestino, o estômago no processo de digestão. Então, a célula, na verdade, é um universo microscópico, também é um organismo microscópico com órgãos pequenos, por isso são chamados de organelas. E cada organela dessa desenvolve uma função específica e mantém a função de cada célula. A gente vai perceber, que algumas células, de acordo com a sua natureza, ou seja, se ela é uma célula do sangue, se ela é uma célula de defesa, se ela é uma célula do intestino, do pulmão, muscular, do coração, cada célula dessa, ela vai ter uma predominância de organela de acordo com a sua especificidade, Por exemplo, a organela é responsável pela produção de energia. As células que demandam muita energia, como por exemplo as células musculares, esqueléticas, cardíacas, as duas, cardíacas e esqueléticas, requerem muita energia porque estão o tempo todo praticamente funcionando, principalmente a cardíaca, que compõe o coração. Elas com certeza têm uma demanda muito maior de organelas responsáveis pela produção de energia. As células do fígado já têm uma quantidade maior de organelas responsáveis pela desintoxicação da célula. Então, ao longo da aula, a gente vai perceber isso. O citoplasma de uma célula vegetal também é tão complexo quanto de uma célula animal, já que estamos falando de um organismo também eucarioto, mas com algumas diferenças, já que estamos falando de grupos diferentes, animais e vegetais. E isso também a gente vai abordar ao longo da aula. Mas quem são, então, essas organelas celulares? Bom, vamos começar pelo retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático? É uma rede de tubos e bolsas achatadas, interligados entre si. Então, aqui a gente tem um recorte do núcleo da célula, no interior do núcleo, o nucleolo, o material genético aqui dentro. E ligado à carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, a gente tem essa rede de tubos e bolsas achatadas. Mas a gente percebe que existe uma diferença. Tudo isso aqui é retículo endoplasmático, gente. Tudo isso aqui dourado. Mas a gente percebe que parte desse retículo endoplasmático, ele tem um bocado de bolinha, e ele é mais achatado, parecem mais bolsas achatadas. E outra parte já é mais tubular e não tem bolinhas. É porque esse retículo endoplasmático, que está responsável pela síntese de substâncias relacionadas ao metabolismo da célula e também de outras células, já que essas substâncias produzidas por esse conjunto de tubos e sacos achatados podem ser exportadas. Ele é dividido em dois, esse retículo endoplasmático, tá? A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, porque ele é cheio de bolinhas. A gente vai ver o que são essas bolinhas no próximo slide. E o retículo endoplasmático liso, que não tem essas bolinhas. Então, toda vez que tiver essas bolinhas, eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ou granular. E o retículo endoplasmático liso, ou agranular, certo?
Vamos falar primeiro, então, do retículo endoplasmático rugoso. Gente, é importante a gente frisar que eles vão estar sempre localizados, próximos ao núcleo, praticamente colado com a carioteca. Essas bolinhas nada mais nada menos são do que ribossomos, tá? São outras organelas que podem ser encontradas no citoplasma livres ou aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Ok? Então, que fique claro. A diferença, então, do retículo endoplasmático rugoso para o liso é o quê? Além da sua função, claro, a presença de ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos aderidos à sua membrana, por isso que ele é chamado de liso. Tá? Aliás, a presença desses ribossomos são fundamentais para a função desempenhada pelo retículo endoplasmático rugoso, que é o quê? Basicamente, síntese de proteínas, tá bom? Anota aí. A função do retículo endoplasmático rugoso é síntese de proteínas. Que proteínas, professora? Proteínas lisossômicas, tá? A gente vai falar de lisossomo daqui a pouco, mas eu já vou adiantar para vocês que proteínas lisossômicas são proteínas responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Ok? Proteínas de membrana, tá? Lembra aquelas proteínas que compõem a membrana, periféricas e integrais? Pois bem, proteínas do citoesqueleto. Como assim citoesqueleto? Cito vem de célula, esqueleto é esqueleto. A célula possui também um esqueleto, certo? E esse esqueleto é chamado de citoesqueleto e ele é composto basicamente por proteínas. Então, essas proteínas formadas, algumas proteínas, né, formadas no retículo endoplasmático rugoso, também vão formar o citoesqueleto da célula. Outras proteínas que atuam no núcleo ou que atuam no próprio citossol, ou seja, no próprio citoplasma, também são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então, fecha a conta que a função do retículo endoplasmático rugoso é síntese de proteínas em geral. Já o retículo liso, gente, olha ele aqui, ó, ele é mais tubular, né? O rugoso ele é mais achatado e tem ribossomos aderidos à sua membrana. O liso não tem ribossomos aderidos à sua membrana e tem um formato mais tubular. Ele também está localizado próximo ao retículo endoplasmático rugoso e, consequentemente, ao núcleo. Ele já tem uma diversidade maior de funções. Ele é responsável pela síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Então, o que a gente já pode aventar a partir daí? Células de glândulas, das glândulas sexuais, como, por exemplo, o testículo, né, que produz testosterona, e essa testosterona, essa testosterona é um hormônio derivado de esteroides. Essas células são ricas em retículo endoplasmático liso. Então, ele vai produzir ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides. Ele vai sintetizar também enzimas desintoxicantes. Então, nas células renais, células do fígado, que são os nossos órgãos desintoxicadores, também são ricos nessa organela. É interessante a gente sempre fazer o link com o organismo, certo? Porque essas organelas elas não existem para servir a célula apenas, elas estão a serviço, no final das contas, ao macro, que é o organismo.
Então, é sempre interessante a gente linkar, até porque vocês podem, nos vestibulares da vida aí, encontrarem questões ligadas à quantidade de organelas em tal célula. Então, a gente pega a função micro e leva para a função macro, que é a lógica. O retículo endoplasmático liso também é um reservatório de íons cálcio. O cálcio, gente, é um íon que está diretamente relacionado ao processo de contração muscular. Então, nós podemos falar também que o cálcio, ou melhor, o retículo endoplasmático liso é abundante em células musculares. Isso é óbvio, tá bom? Fechou o retículo endoplasmático liso. Não esqueçam também dessas funções. Ribossomo. Bom, lembra lá do retículo endoplasmático rugoso? Vários ribossomos ligados à sua membrana externa, não é? Pois é. Opa. Então, esse aqui é o ribossomo. Ele é formado por duas subunidades. Em alguns livros, ele vai se apresentar como se fosse um 8 invertido. Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Mas essa é provavelmente, né, a sua estrutura, a sua forma. Bom, os ribossomos são partículas constituídas por RNA ribossômico, que é um tipo de ácido nucleico, e proteínas. Os ribossomos das células procariontes são menores do que os ribossomos das células eucariontes. Isso é óbvio, né? Até aquela proporção que eu dei para vocês no início já faz a gente pensar que realmente é assim que funciona. É a única organela que a gente vai ter em comum entre células eucariontes e procariontes, além do cloroplasto, já que existem bactérias fotossintetizantes, né, que possuem o cloroplasto. Então, cloroplasto e ribossomo são as únicas organelas que a gente vai ter em comum entre esses grupos, procariontes e eucariontes. O ribossomo das bactérias, só a nível de curiosidade interessante aqui, o ribossomo das bactérias é diferente, além de ser menor, ele é diferente, ele tem uma composição diferente da composição do ribossomo da célula animal. Por isso que alguns medicamentos antibióticos que agem interrompendo a síntese proteica, né, já que ele é responsável pela síntese de proteína, conseguem destruir os ribossomos das bactérias e não conseguem destruir o ribossomo do humano. Então, eu estou com infecção de garganta, por exemplo, e o médico passa para mim um antibiótico que tem a função de inibir a síntese proteica. Esse antibiótico ele vai, na verdade, impedir que a subunidade maior e a subunidade menor se liguem, e assim a síntese de proteína, que é o que está acontecendo aqui nessa figura, não vai se concluir. Então a bactéria morre, porque ela precisa sintetizar proteína para se manter viva. E aí a minha infecção da garganta melhora se eu tomar um antibiótico certinho, certo? Se for para 7 dias, tem que tomar 7 dias. Se for 5 dias, 5 dias, 3 dias, 3 dias. Então, esse antibiótico ele consegue atingir os ribossomos bacterianos, mas não consegue atingir o nosso, já que eles são diferentes, tanto em tamanho quanto em composição. A função do ribossomo é síntese de proteína, né? Não é à toa que ele está lá, presente na membrana do retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, essa é a função. O processo de síntese de proteínas a gente vai ver mais um pouquinho na frente. Basta que vocês guardem isso, porque a gente vai falar sobre síntese de proteína. Então, ele é formado por duas subunidades de tamanhos diferentes que se associam
somente quando se ligam a esses filamentos de RNA mensageiro no momento em que eles iniciarão a síntese de proteína. Aqui está a função, então, síntese de proteínas. Ok? Fechou.